Olá, meus amigos. Você já deve ter ouvido o ditado que diz o seguinte: quem vê cara não vê coração. Será que isso é verdade? Segundo a medicina tradicional chinesa, esse ditado está equivocado. Para eles, para o taoísmo ancestral, a face ela é o que mais revela o espírito do ser. No taoísmo, a face ela é a abertura, é a parte do nosso corpo que mostra o nosso coração. E o nosso coração é o que abriga o espírito, a nossa alma, o nosso Shen. Então, para eles, na face se revela as qualidades do espírito. E como é que eles analisam isso? Segundo o taoísmo ancestral, de acordo com as vivências da criança no seu primeiro período de vida, conforme o tipo de energia, o tipo de emoções que essa criança mais estava exposta, ia formatando um tipo de face de acordo com os 5 elementos, porque eles analisam tudo correlacionando com a natureza. Então essa criança iria desenvolver uma face fogo, ou uma face terra, ou metal, ou água, ou madeira. Um desses 5 elementos iria predominar na face desse indivíduo. E esses elementos, eles têm características específicas de comportamento, de virtudes ou de defeitos. Então, ao longo da vida, essas virtudes e esses defeitos podem ser reforçados ou podem ser abrandados, de acordo com como a pessoa desenvolve o seu autoconhecimento. Então isso é importante. No taoísmo nós não somos de uma forma, nós estamos de uma forma. Para eles nós estamos em constante movimento de crescimento, de renovação, onde na natureza nada é estagnado, tudo está sempre em movimento. E quando não há movimento, então não há vida, a doença, a dor. No Ocidente, quem começou com os estudos das expressões das emoções na face foi Darwin. Darwin queria saber como é que nós nos expressávamos, como era a nossa expressão facial diante das emoções e se isso era uma linguagem universal, se em qualquer lugar do planeta se teria as mesmas reações, as mesmas expressões. Ele chegou à conclusão que sim, que a expressão facial das nossas emoções era algo inato. Porém, alguns anos depois, uma outra pesquisadora, da qual eu não lembro o nome agora, ela chegou à conclusão de que a expressão das emoções era uma questão cultural, que dependia do meio em que essa pessoa vivia para ter determinadas características. Bom, lá pela década de 60, um psicólogo americano apaixonado por fotografia, resolveu estudar e saber e tirar a dúvida se a expressão facial das nossas emoções ela é inata ou se ela é aprendida, depende de traços culturais do meio. E Paul Ekman, que é esse expoente no desenvolvimento dos estudos de análise das expressões faciais, da expressão da emoção pela face, que ainda continua seus estudos, desenvolvendo tecnologia, inclusive, para esses fins, Paul Ekman chegou à conclusão de que, sim, as emoções elas são expressas de uma forma inata, que é universal essa linguagem, que em qualquer lugar do planeta nós conseguimos reconhecer, mesmo que seja uma pessoa de uma outra língua completamente diferente da nossa, nós conseguimos reconhecer nas suas feições faciais o que essa pessoa está sentindo. Então são 7 emoções básicas codificadas, entendidas como universais, que é o medo, o sentimento de amor, a emoção, né? Do medo, do amor, da raiva, da tristeza, da alegria, do nojo e do desprezo. A gente fala, muitas vezes a gente fala, e eu acabei de fazer isso, em sentimento e emoção como se fossem sinônimos. Emoção e sentimento não são sinônimos. Emoção é aquilo que vem instintivamente e nós não temos domínio sobre ela.
Ninguém domina emoções. A emoção é instintiva e é o nosso sistema nervoso autônomo que gerencia a expressão dessas emoções. Por isso que ela se revela na face e a gente não tem como disfarçar aquele ar de... Porque na face nós temos, além da musculatura, receber inervações voluntárias, que eu faço a careta que eu quiser, eu recebo na musculatura da face inervações do sistema nervoso autônomo, que é uma inervação que faz movimentos involuntários. Então, conforme a emoção acontece, eu expresso numa microexpressão, mas ela é expressa, que o inconsciente, que o cérebro da outra pessoa, se estamos junto de outras pessoas, consegue captar. Porque as expressões faciais são reguladores sociais. Então, hoje nos estudos do Paul Ekman, ele levanta a teoria de que quando nós trabalhamos com a face, nós mexemos na face, nós também conseguimos mexer nos nossos estados emocionais interiores, que ao modificar a estrutura da nossa expressão, nós conseguimos mandar uma mensagem diferente para o nosso cérebro e a partir disso ele vai produzir uma neuroquímica diferente. Então essa teoria da retroação facial, ela corrobora, ela fecha com o que os orientais já falavam há muito tempo, né, de trabalhar o Shen através dos seus microsistemas. No caso, o Shen, o espírito, que seria as nossas emoções, né, o nosso estado, nossa forma de lidar com as nossas emoções. E aí agora vamos mudar de emoção para sentimento, porque emoção é aquela informação que o sistema nervoso autônomo capta e nos dá uma resposta, como um regulador, para mostrar que a gente está com medo, que a gente está com raiva, que a gente está com nojo, que a gente está de boa, né? Aí sai um sorriso. O sorriso é um dos maiores reguladores sociais que a gente tem, mas que isso é instantâneo, é rápido, é um flash. Agora, quando vem essa emoção e a gente fica pensando nela, revivendo ela virtualmente, no nosso pensamento, ela se transforma numa emoção. E aí toda vez que a gente pensa naquela situação, a gente desencadeia os mesmos reflexos, as mesmas sensações de quando nós vivemos a emoção, quando ela aconteceu. Então, emoção é algo rápido, é uma resposta do nosso sistema nervoso autônomo diante de uma situação. O sentimento é essa emoção revivida, pensada várias vezes, aí cria um outro caminho neural, cria um sentimento, cria um modus operandi, digamos assim, para aquilo. Então, quanto mais a gente pensar naquilo, mais a gente vive aquilo, mais o nosso corpo responde dessa forma. Então, quando a gente mexe na face, a gente pode dar informações diferentes para esse cérebro, para essa mente, que já registrou aquela emoção e transformou ela num sentimento. E de tanto ser revivida pela situação externa ou pela situação virtual dos meus pensamentos, vai marcar o meu rosto de alguma forma. Segundo os orientais, ou tirando a minha energia vital e acabando com, diminuindo o meu tônus da minha musculatura ou da pele, ou tirando o brilho dos olhos, ou criando determinados vincos que denotam aquele tipo de emoção. Então a face, ela é o espelho das nossas emoções. E mexer com a face é mexer com o nosso estado interno, é dar mensagem para o nosso corpo. Hoje, além do Paul Ekman, a gente tem aqui no Ocidente outros profissionais, outros cientistas pesquisando isso. Recentemente teve uma pesquisadora falando da postura corporal, o quanto isso muda a nossa disposição, a ocorrência, não é frequência a palavra, é o índice de secreção de hormônios tipo
A Amy Cuddy mediu foi a testosterona e o cortisol no corpo, que a partir de determinadas posturas diminuía o cortisol, aumentava a testosterona, tanto no homem quanto na mulher. O papel da testosterona é nos dar atividade, disposição, é fazer ir em frente, né? Nos animais a testosterona, no macho ela é alta, por quê? Por causa da função de proteção, da função dentro da cadeia hierárquica do mundo animal, né? Nós ainda sofremos essa ação biológica, não tem nada a ver aqui com gênero, com ideologias, nem com nada. Estou falando de cadeia biológica, de reação biológica. Então a testosterona é o que faz esse movimento de ir em frente, de ir à luta, de encarar as coisas. E a Amy Cuddy conseguiu provar, através de coleta de saliva, que determinadas posturas corporais e faciais aumentavam o número de testosterona e diminuíam o número de cortisol. Fora a Amy Cuddy, mais especificamente com a face, o Robert Emmons fez uma pesquisa mostrando que a postura facial de sorriso altera a nossa visão sobre o mundo. O que ele fez? Ele pegou 3 grupos de pessoas, para ele deu, para os 3 ele deu o mesmo texto, para um grupo ele mandou avaliar o texto segurando uma caneta assim, entre os lábios, e pediu para avaliar se o texto era positivo ou negativo. A visão era uma visão sobre a vida positiva ou negativa. Para um grupo ele não deu nada, só pediu para avaliar, pediu para ler e avaliar, e para o outro grupo ele deu 2 canetas, uma para avaliar e a outra para segurar entre os dentes assim, forçando um sorriso enquanto lia o texto. Ele repetiu esse experimento algumas vezes, chegando sempre à mesma conclusão de quê? De que a postura facial mudava a sua visão sobre o mundo. No caso do teste, era a visão sobre aquele texto. Quem segurou a caneta segurando com um bico, viu o texto como algo negativo, com uma visão negativa. Quem não fez, quem não segurou nada, achou o texto neutro, tinha as 3 opções, positivo, neutro e negativo, e quem leu o texto com a caneta na boca, então percebeu o texto como algo positivo. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que sim, Darwin tinha razão, a medicina tradicional chinesa com mais de 5.000 anos dizendo isso tem razão. Então esses exercícios, essas pesquisas agora mais modernas, estão corroborando, estão mostrando que sim, isso é verdade. Então sugiro a vocês, sempre que puderem, ou sempre que estiverem mais para baixo, ou mesmo que estejam bem, estejam neutro, querem melhorar o estado de humor, coloque uma caneta atravessada na boca e vá fazer as suas atividades diárias. Faça isso 2 minutos por dia, é o que é preconizado dentro dos estudos. Isso já começa a alterar a sua química cerebral, começa a modificar os seus estados internos de humor. Eu espero que você duvide muito disso que eu estou falando e faça essa experiência. Faça a experiência, sinta os seus resultados e comente aqui embaixo para a gente saber o que você percebeu, como é que foi essa sua experiência. Se você achou interessante esse vídeo, dê um joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe com os seus amigos. Só para avisar, o nosso treinamento Face Zen continua com inscrições abertas. O treinamento Face Zen é um treinamento onde nós temos 3 módulos, um de yoga facial para trabalhar toda essa movimentação na musculatura facial e ajudar que esses exercícios ajudem a melhorar os seus estados internos. Um módulo de coach de inteligência emocional, que é para você conseguir reconhecer as suas emoções e saber como usá-las no seu dia a dia para fazer melhores escolhas dentro das suas necessidades. E um coach um coach de comunicação pessoal, que é para melhorar os relacionamentos,
porque a partir do momento que a gente consegue entender, observar o nosso diálogo interno, nós melhoramos o diálogo com as pessoas que estão à nossa volta. Aguardo vocês no treinamento Face Zen, que esse é o maior treinamento de desenvolvimento de pessoas que você vai encontrar na internet. Tem muita informação, muitas práticas e o resultado é muito positivo. Aguardo você lá.